Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Palmeiras derrota o Flamengo no Allianz, mas é eliminado da Copa do Brasil por conta do resultado agregado. Apesar de vencer no Allianz Parque, pelo resultado agregado a classificação ficou com o Mengão. O primeiro tempo. Nesta quarta-feira 7, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz Parque, em jogo de volta da Copa do Brasil. O Verdão derrotou o rubro-negro por 1-0, com gol do zagueiro Vitor Reis. Como esperado e precisando fazer o placar, o Palmeiras começou em cima, empurrando o Flamengo para o campo de defesa. Tanto é que o gol de Vitor Reis saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Gabriel Menino, o defensor chegou sem ninguém para cabecear. O segundo tempo. O Palmeiras continuava em cima e parecia questão de tempo para fazer o segundo gol. Com uma formação com 2 zagueiros e 2 laterais abertos pelo meio, o Flamengo sofria para marcar a equipe de Abel Ferreira. O apito do final do primeiro tempo foi um respiro para Tite solucionar os problemas e arrumar a equipe. Para a segunda etapa, veio Davi Luiz no lugar de Luiz Araújo, com o Flamengo igualando a formação do Palmeiras. A equipe rubro-negra sofreu menos com essa formação, mas em uma bola aérea, sofreu outro gol que foi anulado pelo VAR, assinalando o impedimento. E acabou assim. Abel Ferreira utilizou todas as suas que podia. Alçou para o jogo o meia Lázaro, o lateral Vanderlan, o volante Richard Rios. Porém, o Flamengo se fechou todo lá atrás e segurou o placar. Agora o rubro-negro aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil para saber quem será o adversário. Já o Palmeiras muda o foco para a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Palmeiras vence Flamengo por 1-0, mas é eliminado da Copa do Brasil. Confira as notas. Vitor Reis marcou o único gol da partida. Palmeiras x Flamengo mediram forças às 20 horas, no Allianz Parque em São Paulo, em duelo válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi realizada em tempo real no site do Bolave Brasil. O Palmeiras dominou a primeira etapa e finalizou com Flaco Lopes, Caio Paulista e Rafael Veiga arriscando de longe. Na sequência, após cruzamento de Caio Paulista para Vitor Reis que abriu o placar. O Palmeiras parou de pressionar com intensidade após os 20 minutos, e o Flamengo chegou em 2 lances. O primeiro com Gerson invadindo a área e caindo após choque e no fim, Luiz Araújo arriscou para fora fraco. No retorno do segundo tempo, o Palmeiras seguiu pressionando e aos 10 minutos Caio Paulista finalizou para boa defesa de Matheus Cunha. Aos 14 minutos Gabriel Menino cruzou na segunda trave e Murilo acertou a trave. Na sequência, aos 20 minutos a bola acertou a mão de Murilo na área, mas a arbitragem achou que não foi intencional. O Palmeiras marcou com após cruzamento de Gabriel Menino para Flaco Lopes, mas o atacante estava impedido. No fim da partida, Abel foi expulso por gesto indelicado tocando as partes íntimas. No fim o Palmeiras pressionou e Matheus Cunha fez grande defesa, o Everton ainda finalizou para fora, mas a partida terminou 1-0 para o Alviverde. Com o resultado o Flamengo classificou para as quartas de final, já que venceu o primeiro jogo por 2-0. Veja as notas das atuações dos jogadores do Palmeiras. Defesa. O Everton, 7. Não fez nenhuma grande defesa, mas foi bastante seguro. Gustavo Gomes, 8. Fez excelente partida, no fim do jogo virou atacante. Vitor Reis, 9. Segue fazendo boas atuações com a camisa do Palmeiras, marcou o gol do jogo. Murilo, 8. Excelente atuação, foi bastante seguro durante os 90 minutos. Meio campo. Mike, 7,5. Estava bem, mas saiu machucado. Rafael Veiga, 7,5. Segue sendo um dos principais jogadores do time, foi muito bem. Saiu bastante cansado. Aníbal Moreno, 8. Foi muito bem defensivamente, saiu no segundo tempo. Caio Paulista, 9. Arriscou de longe com perigo e deu assistência para o gol. Marcos Rocha, 7. Entrou no lugar de Mike e fez partida segura defensivamente. Gabriel Menino, 8. Entrou muito bem e foi responsável pelas bolas paradas do Palmeiras. Richard Rios, 6. Não foi bem na criação, mas ficou pouco tempo em campo. Vanderlan, 6,5. Se apresentou bastante, mas não conseguiu ser efetivo. Ataque. Rony, 7. Se esforçou bastante e foi um dos principais atacantes do Palmeiras na partida. Flaco Lopes, 8. Marcou um gol irregular, mas incomodou bastante a defesa do Flamengo. Felipe Anderson, 7,5. Estava bem até sair machucado. Lázaro, 6. Se movimentou bastante, mas não conseguiu ser efetivo. Técnico. Abel Ferreira, 8.
A equipe fez tudo certo e pressionou o Flamengo, mas fez um gesto obsceno que causou sua expulsão. Câmeras flagram gesto de Tite em direção para Abel Ferreira em Palmeiras x Flamengo. Flamengo sofreu, perdeu para o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras x Flamengo pela Copa do Brasil. O técnico Tite se desentendeu com João Martins, um dos auxiliares de Abel Ferreira, durante do segundo tempo do jogo entre Palmeiras e Flamengo, na noite desta quarta-feira, 7, no Allianz Parque. O duelo foi válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo sofreu, perdeu para o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira 7, graças ao placar agregado. Em determinado momento da segunda etapa, Tite deixou sua área e discutiu com João Martins. O bate-boca durou pouco tempo e o treinador do rubro-negro voltou para o banco de reservas do Flamengo. Fala muito. O treinador flamenguista repetiu a ação que ficou muito famosa em um clássico entre Corinthians e Palmeiras, fazendo o gesto de fala muito, destinado para um integrante da comissão técnica do Alviverde. A situação foi filmada pelo jornalista Léo José do Coluna do Fla. Antes de se dirigir ao auxiliar, o treinador da equipe carioca já havia reclamado com o quarto árbitro sobre a postura de João contra seus liderados. O árbitro Anderson Daronco advertiu Tite e João Martins com cartão amarelo. Logo após a punição da dupla, muitos palmeirenses no Allianz Parque entoaram cânticos ofensivos ao treinador ex-Corinthians. O técnico Abel Ferreira foi expulso durante o segundo tempo do jogo. Anderson Daronco, após ser alertado pelo VAR, identificou que o treinador palmeirense fez um gesto obsceno ao reclamar de uma marcação da arbitragem. Daronco entendeu que Abel colocou as mãos na parte íntima em modo de protesto contra uma tomada de decisão do juiz. Com isso, decidiu pela expulsão do treinador português que não fez reclamações. Daronco chama a atenção em expulsão de Abel Ferreira por gestos obscenos. Treinador perdeu e cabeça após falta não marcada para o Verdão, e fez um gesto que foi avaliado pelo VAR. Partida difícil. O Palmeiras conseguiu vencer a partida contra o Flamengo, válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Entretanto, o resultado não foi suficiente para passar de fase. A equipe de Abel Ferreira foi guerreira, porém, não conseguiu reverter o placar da primeira partida. O Flamengo, que venceu pelo placar de 2-0 no Maracanã, avançou pelo placar agregado. Entretanto, um lance do jogo foi muito criticado pelos torcedores, tanto nas redes sociais, como dentro do próprio estádio do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira se revoltou e foi expulso. Expulsão justa? O técnico do Palmeiras perdeu a cabeça quando o Verdão se envolveu em um lance faltoso e, segundo o VAR, fez um gesto obsceno, considerado como uma ofensa pelo árbitro Daronco. A ação provocou completa revolta dentro do Allianz Parque. Os torcedores presentes no estádio reclamaram, e muito, de um lance de impedimento no segundo gol do Palmeiras também invalidado pelo VAR. Com a derrota no agregado, o Verdão se despede da competição nacional e tem todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores da América. Próximos compromissos. O Alviverde imponente não vive boa fase já há alguns jogos. A equipe de Abel Ferreira não soma bons resultados e revolta a sua torcida, principalmente após esta eliminação tão dolorida. A próxima partida do Palmeiras será contra o próprio Flamengo, fora de casa. A sequência do Verdão é muito intensa e está exigindo muito de seus atletas, porém, espera uma melhora nos resultados. Gabigol toma atitude contra o Flamengo e tem imagem com a camisa do Palmeiras vazada. Alvo do Palmeiras na atual janela de transferência, Gabigol foi flagrado no Allianz Parque com a camisa do Alviverde. Polêmicas moveu o jogo. Palmeiras venceu a partida contra o Flamengo por 1-0, no Allianz Parque na última quarta-feira 7, mas acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Isso porque no jogo de ida no Maracanã, a equipe alviverde perdeu o confronto por 2-0. Com o mando de campo, a equipe paulista demonstrou a sua efetividade em campo e ficou próximo de conquistar a classificação, mas acabou pagando pela omissão da equipe no jogo de ida da disputa, onde não chutou uma bola ao gol. Entretanto, o confronto acabou, mas as polêmicas que envolveram a partida continuaram repercutindo, mas desta vez nos bastidores. Isso porque Anderson Barros revelou que foi ameaçado por um integrante do Flamengo após a partida. Confusão extracampo. Entretanto, o que mais surpreendeu após o apito final foi a atitude do camisa 99 do Flamengo, Gabigol. Isso porque o nome do jogador chegou a ser especulado na atual janela de transferência, onde ficou perto de um acordo com o Verdão.
Em fim de contrato com a equipe carioca e sem perspectiva de renovação, o jogador já pode assinar um pré-contrato e a presidente Leila Pereira não esconde o desejo de tê-lo na equipe. E apesar de ter rejeitado uma ida de forma imediata nesse momento para o Palmeiras, um acerto não parece estar longe. Já que após a classificação do Flamengo o atacante pediu a camisa no Aníbal e foi flagrado sacudindo-a. Novo reforço? A situação repercutiu de forma negativa entre os torcedores do rubro-negro, enquanto os alviverdes comemoram. Já que parte da torcida quer a chegada do craque no final da temporada e sonhou com um acerto imediato. A situação é que com essas atitudes o jogador mostra que está disposto a um acordo. Já que mesmo com a classificação do seu clube, não houve comemoração fervorosa e ele foi flagrado balançando a camisa do Palmeiras. A janela de transferências ainda não encerrou, mas o jogador já disputou 7 jogos pela equipe carioca. Desta forma, uma chegada nesse momento acaba sendo descartada. Mas no final do ano, a possibilidade de um acerto fica cada vez mais próximo,